Hoje é o dia do combate às mortes maternas e, segundo o Conselho Federal de Medicina, o aborto clandestino é a quinta causa de mortalidade das mães. Especialistas, representantes de entidades religiosas e de movimentos sociais fizeram um debate sobre o tema no Senado. O debate aconteceu na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Esta foi a segunda de 5 audiências para discutir uma sugestão de lei. De acordo com a proposta, o aborto será permitido até a 12ª semana de gestação. Neste caso, poderia ser feito até mesmo no Sistema Único de Saúde. Um dos argumentos favoráveis à medida é que ela ajudaria a reduzir os índices de mortalidade materna. Morte por aborto inseguro é a primeira causa de morte de mulheres. Você tem morte materna na população de baixa renda. Portanto, é uma falta de bom cuidado. E isso ninguém pode querer. Esse é o problema central. O nosso alto índice de mortalidade materna é por falta de pré-natal, né? Então, o que nós precisamos é fortalecer no SUS o atendimento pré-natal e não introduzir no SUS um aborto que iria, inclusive, dificultar os outros atendimentos devidos à gestante. Hoje, o aborto é considerado crime no Brasil. Quem comete pode pegar até 3 anos de prisão. Já o profissional que realiza o procedimento, até 4 anos. Exceção para os casos de risco de vida para a mulher, estupro ou se o feto não tiver cérebro. E o que a mulher precisa, no momento de fragilidade, é apoio. Apoio da família, apoio dos amigos, apoio de instituições, do Estado. Nós temos que apoiar e dar condições efetivas para a vida. Né? A vida da mulher, a vida da mãe e a vida da criança que ela traz em seu seio. Não são os homens que se preocupam com os métodos contraceptivos, muitas vezes eles se negam a utilizar métodos contraceptivos. Também se negam, né, a assumir a paternidade dos seus filhos, de uma gestação. Seria algo fundamental para a nossa autonomia, seja dos nossos corpos, seja da nossa sexualidade, de exercer a nossa sexualidade, ter o aborto como o aborto legalizado, né? E a gente continua o debate sobre aborto. Aqui no estúdio temos 2 convidados. Cláudio Fonteles, que é ex-procurador-geral da República, e também está aqui conosco Lia Zanota Machado, que é antropóloga e professora da UNB. Boa noite aos dois. Obrigada pela participação. O debate é sobre o aborto. Eu sei que um é contra e o outro é a favor. Lia, comece, me diga a sua posição e por que você tem essa posição a favor do aborto. A favor do aborto, porque com certeza as mulheres devem ter autonomia da escolha e porque os seres humanos, portanto as mulheres, vivem em contextos relacionais, em circunstâncias muito diferentes. Então, nem sempre para uma mulher é possível levar adiante uma gravidez em determinadas condições que para elas são quase impossíveis. Condições que vão absolutamente variadas, porque é a relação da pessoa com o contexto, com a circunstância, em que formas mais sérias são formas em que mulheres, por exemplo, não podem ter porque têm pressão alta, diabetes, já 3 filhos, sem recursos econômicos, ou formas em que uma menina fez a contracepção, não deu certo, e às vezes ela é vista na possibilidade obrigatória de ter um filho quando ela não tem a menor condição, nem psicológica, nem emocional, nem social. Essa posição sua do aborto seria em qualquer período da gestação? Não, de forma nenhuma. Toda a ideia é que quando se leva em conta, um aborto não é uma questão fácil de se fazer, é uma questão difícil, a mulher pondera, vê se ela tem condições ou não, então jamais é fácil. Mas veja, nós temos que levar em conta que a forma, sem que ela precise dar razão ela tem, mas ela não precisa dizer as razões pelas quais, que seja somente até as 12 semanas. A partir daí, só em condições ou de saúde, de risco à saúde da mulher, ou em condições de malformação fetal, ou seja, tem que ter uma razão ou de vida, porque hoje, na hora que é criminalizado, nós temos condições que mulheres têm sequelas porque estão abortos clandestinos ou chegam a morrer. Então, essa forma é uma forma absolutamente desigual que obriga os homens, ele retira a dignidade, o direito à vida com dignidade
dela mesma. A senhora tocou em bastante coisa e vários pontos que a gente pode voltar até a esmiuçar, mas eu queria ouvir o Cláudio Fonteles, que é contra o aborto. Sim, porque a questão do aborto, ela nos pede a reflexão sobre uma questão maior. Que modelo de sociedade você quer construir em nosso país? Uma sociedade humanista, amorosa, da acolhida, da solidariedade, ou uma sociedade funcionalista, pragmática, do descarte? Porque, minha cara telespectador e telespectadora, quais são as vítimas do aborto? O aborto tem duas vítimas, a mulher e o fetinho. Então, o que se há de fazer para isso? Na hora em que a mulher sabe que tem uma gravidez indesejada e é abandonada pela família, pressionada pelo marido para tirar aquele estorvo na visão dessas pessoas, então o que o Estado brasileiro deve fazer? Deve criar toda uma política, uma cultura de acolhida, assim como se tem para a mulher que é vitimada na relação de coabitação com o homem, a Lei Maria da Penha. É preciso que se crie aqui, mas há alguns mecanismos, mas para fortalecer normativamente, a Lei Maria do Abandono. Porque eu, em debates com mulheres, nos mais vários recantos desse país, todas dizem para mim, quem defende o aborto, é uma posição que se respeita, que não querem abortar. Então, se a mulher não quer abortar, ela você tem que criar pelo aborto, mas não quer abortar, é isso? Várias mulheres, eu participei de debates seguidos, dizem, nós não queremos abortar, nenhuma mulher quer abortar. É um processo doloroso, é um processo traumático e, óbvio, não quer abortar. Então, o que o Estado brasileiro tem que criar é exatamente esse mecanismo. E veja você, o telespectador e a telespectadora, que já há. No Ministério da Saúde existe um programa chamado Programa Cegonha. Só que não se implementa. Como tudo nesse país, fica na abstração, fica no papel. O que significa o programa Cegonha? No caso que a mulher ela vai gestar, vai acontecer o quê? Ela vai ter toda uma rede protetiva, até táxi de graça para levá-la, vai ter toda uma situação de multidisciplinariedade em que psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais vão a ela. É isso que nós temos que construir em nosso país. Não está em causa aqui a criminalização da mulher, não. Nós temos que criar uma sociedade protetiva da mulher e da criança. Mas ela é criminalizada se ela aborta. Sim, mas o problema... Mesmo que ela não queira abortar, porque o desejo dela é levar adiante, professora, mas a minha tese, ela com certeza não vê a mulher aliviada. Sim, mas a minha tese não vê a mulher como criminosa. A minha tese, isso não é o problema. Isso aí, eu não parto desse raciocínio. Só para as mulheres que são criminalizadas. Mas eu não sustento assim. Todo o meu raciocínio eu acabei de mostrar para a senhora e para o telespectador e para a telespectadora é no sentido de criarmos uma sociedade protetiva da mulher. A senhora acredita que se isso fosse colocado em prática, como você falou, a Rede Cegonha e outras políticas que possam, poderia ajudar a mulher a tomar essa decisão não a favor do aborto? Qual é a sua visão? Não, veja o seguinte, a mulher, se ela decide... depois de analisar todas as condições, porque ela sempre tem algum apoio de rede, tanto para abortar quanto para não abortar. A gente tem na história dessas mulheres que alguma coisa elas têm. E elas decidem não querendo, eu diria, uma tutela do Estado para serem obrigadas a ter o filho. Elas gostariam de que tivessem um apoio quando elas não quiserem abortar. Mas se elas quiserem abortar... Elas querem ter o direito. Elas querem ter o direito de abortar, porque é um projeto de vida. Se ficar sob a tutela de um Estado protetivo, a privacidade delas, a vida individual, o projeto de vida, a possibilidade delas, inclusive, virem a ter um outro filho, fica problemático porque elas não puderam ter em determinada situação. Então, elas não querem ser protegidas dessa forma, elas querem ser respeitadas, elas querem ser reconhecidas no seu direito à dignidade, no seu direito a uma vida amorosa. Não temos nada, a sociedade é amorosa e eu acho que as mulheres deveriam se entender que um projeto de vida novo de ter um filho muda totalmente a vida dessa mulher, muito mais que a vida dos homens. Então, nós temos que ver isso e temos que dar condições de um aborto ser legalizado. Isso não quer dizer que as mulheres vão aumentar o número de abortos. Muito pelo contrário. Elas vão ter menos sequelas, menos morbidades, menos mortes, como é o caso das clínicas clandestinas que mulheres vão e acabam morrendo
e escondendo-se a morte delas. Mas no momento que o Estado chama-se toda essa tarefa, e a sociedade se envolve, não é só o Estado, não. Associações da sociedade civil que devem se envolver, você cria essa cultura. E a mulher não vai se sentir só. E veja bem outra coisa também, e a vida humana que está no estágio fetal? Hoje, olha, a ciência está nos mostrando, há 15 anos praticamente atrás, veja telespectador, não existia medicina fetal. Hoje já há jovens que se formam para o quê? Para cuidar do fetinho, vida humana que ali está. Há operações feitas, tenho até recentemente uma, feita num feto no 5º mês de gestação, que foi curado de uma anomalia no seu pulmão. Quer dizer, então esta vida que ali está presente, esta vida que ali está se desenvolvendo, ela vai ser eliminada. A ponderação é o seguinte, a vida da mulher, será que ela é obrigada a perder a vida, como eu já vi uma mulher dizendo assim, eu preferi não viver ou quase morrer para ter um filho. Se uma mulher me disser isso, eu respeito, mas eu acho que uma mulher que está doente, que está com pressão alta, com determinadas circunstâncias e que aquilo vai ser um problema seríssimo, não lhe vai trazer felicidade, nem vai poder fazer amor que essa mulher poderia dar em outras circunstâncias, faz com que nós temos que ponderar. Portanto, a vida humana, o embrião é a vida humana, mas não é uma pessoa. Então, cortes constitucionais, como é que se vai dar o mesmo valor a uma pessoa já feita, uma pessoa relacional com a vida? A Corte Europeia de Direitos Humanos acabou de dizer que embrião é vida humana. Decidiu em janeiro de 2014. Mas é vida humana, né? Mas não é pessoa. Não, pessoa é outra coisa. Pessoa, nascimento de vida é para contrair obrigações, não é por aí. Ser relacional, ela não é. Não, o importante é criarmos essa sociedade da solidariedade, do amor e da acolhida da mulher. A mesma coisa que eu quero, da solidariedade a todos e que homens respeitem as mulheres, que nós temos que nós igualdade, juntos. Igualdade de gênero. Não pode haver a nossa segregação. Igualdade de direitos, que a gente não vote que os homens podem ter mais poder sobre as mulheres. Nós somos autônomos. O assunto é polêmico, como a gente está vendo, o assunto é polêmico aqui, né? Mas eu vou só reforçar, ele é contra o aborto, a favor da vida já desde o feto, não é que você também não seja a favor da vida desde o feto, reconhece a vida, mas prevaleceria a questão da mulher e do direito ao corpo. E essa discussão vai continuar, falei certinho a posição dos dois. E a vida das mulheres. Exatamente, e a gente volta, porque o assunto merece novos debates para que a gente possa ajudar cada um a formar a sua opinião. Então, vou agradecer a presença de Cláudio Fonteles, ex-procurador-geral da República, e conosco também Lia Zanota Machado, antropóloga e professora da UNB. Muito obrigada pelas considerações e colaborações a respeito do assunto. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.